Todo mundo sabe que Golden Wind é uma parte foda pra caralho de Jojo. As lutas são incríveis, a animação é insana de boa, os stands estão mais criativos do que nunca, os personagens com visual extremamente boió, estilosos, todo mundo é visualmente icônico nessa parte. O grupo principal é absurdamente carismático. Eu sei, vai ter gente discordando por causa desse rapaz aqui, mas fazer o que? É a vida, né? Todo Jojo tá fadado a ser odiado por algum fã de Jojo. O desenvolvimento dos personagens e as motivações deles são muito bem apresentadas. E a música, cara, a música, eu nem preciso falar da música. Será que eu vou estar exagerando se eu falar que o tema do Giorno sozinho conseguiu fazer Jojo estourar a bolha, deixando essa parte extremamente popular? Antes do YouTube derrubar o vídeo original, eu lembro que essa música tinha quase 100 milhões de visualizações. É como se Deus tivesse descido do céu e ele mesmo compôs essa música. Eu mesmo admito que eu só fui ter vontade de conhecer Jojo porque na época eu tava curioso pra saber quem era o loirinho na capa da música. Isso e porque um amigo meu tava me enchendo o saco pra ver esse anime e eu queria assistir logo pra falar pra ele que eu achei uma merda. Evidentemente não deu bom pra mim. Imagina a minha cara quando eu descobri que ele era o 5º protagonista e que eu tinha que ver 4 histórias anteriores pra chegar nele. E falando a real, eu acho que eu sinto um pouco de falta dessa época. Na época que eu ainda tava conhecendo o Jojo, era tudo tão novo, tão inédito, sabe? Ih, olha eu saindo da porra do tema falando de uma coisa nada a ver. Porém, tem uma coisa que sempre gera discussão sobre essa parte. Uma coisinha pequenininha, a gente nem reparava nas outras partes. O vilão. É muito comum ver na fandom de Jojo as pessoas dizendo que o Diavolo é um vilão ruim, ou que não é tão bom quanto os outros vilões, ou que ele é chato, ou que ele é confuso, ou que ele é genérico, ou que ele aparece pouco, ou que o Araki esqueceu, ou que, enfim, vocês entenderam. A galera não vai com a cara do stripper com cabelo de tutti-frutti. Pelo menos uma parte da galera. Eu não morro de amores pelo Diavolo também. Ele com certeza não tá no meu top 3 de melhores vilões de Jojo, mas eu não acho que ele é tão ruim quanto alguns dizem. Na verdade, eu não acho nenhum dos vilões de Jojo ruim. Na minha opinião, cada um deles é bom e funciona do seu jeito particular em cada parte. Eu acho muito interessante a ideia de que o Diavolo é uma ameaça quase invisível e a simples existência dele já é o bastante para intimidar outros personagens, a ponto de fazer um membro do grupo deixar a equipe, coisa que até então a gente nunca tinha visto. E isso combina muito com a parte 5 e toda a questão envolvendo o destino que é abordada nessa história. Então nesse vídeo eu vou tentar fazer o papel de advogado do diabo e argumentar o porquê que ele não é tão ruim assim. Na verdade é um vilão até bastante interessante. Primeiro de tudo, sim, o Diavolo é um vilão quebrado, mas eu não digo isso em um sentido pejorativo, eu digo em um sentido narrativo e psicológico. O Diavolo nasceu de uma mulher numa prisão feminina, o que não faz sentido nenhum, já que ela estava lá há 2 anos e não tinha contato com nenhum homem. Anos depois, mais velho, o Diavolo sequestra a própria mãe, costura a boca dela e enterra ela debaixo do chão. O padre que criou ele e descobriu o que estava acontecendo acabou sendo eliminado logo após isso. Para escapar dessa situação, o Diavolo acaba botando fogo na vila toda, assim forjando sua própria morte. Mas a questão é, por que ele fez isso com a própria mãe? Por que ele simplesmente não matou a mulher de uma vez? Será que ele é burro? Mas agora que ele conseguiu forjar a própria morte, eu te convido a participar de um joguinho chamado O que o Diavolo vai fazer agora? Opção número 1, aproveitar essa oportunidade para viver uma vida escondida sem chamar a atenção de ninguém. Opção número 2, arrumar uma namorada, descobrir que ele é corno, matar ela e o amante e parar numa prisão na Flórida. Opção número 3, criar uma fudendo organização criminosa que comanda a Itália inteira. Se você escolheu alguma das duas primeiras opções, parabéns, você é um ser humano racional, coisa que o Diavolo não é. O cara quer ficar na moita, ele vai lá e cria um império criminoso inteiro. Puta que pariu, 1000 de QI. Mas, falando sério, você já percebeu esse certo padrão, ou uma falta dele? A vida do Diavolo se resume a ter um objetivo, tomar uma atitude que vai ao contrário daquele objetivo e repetir esse ciclo, até dar alguma merda e ele ser obrigado a ele mesmo resolver essa merda. É literalmente esse o plot dele que a gente acompanha no período da parte 5. Apagar uma pista da existência do passado que ele mesmo produziu. Por que diabos ele se relacionou com uma mulher, se ele tem essa obsessão tão grande em permanecer anônimo? Não faz sentido. Ou será que a gente não tá conseguindo ver o padrão por detrás de tudo isso? No universo de Jojo existe esse conceito de destino, que não é algo abstrato, é quase como se fosse uma força, tipo a gravidade. Essa força tá presente na vida dos personagens principais, e é ela que faz eles continuarem seguindo em frente com a ambição de se tornar um chefe da máfia, de proteger seus filhos,
ou de ajudar seu namorado. Mas o Diávolo não tem isso, ou pelo menos ele pensa que não. O Diávolo não se vê como alguém que tem um destino pré-definido igual os outros personagens. Ele se vê como alguém alheio ao destino, ou no melhor dos casos, alguém que tem um controle sobre o destino, como se ele estivesse acima dessa força e ela sempre favorecesse ele. Afinal, ele é alguém que nem sequer deveria existir, mas mesmo assim, ele tá aqui contrariando tudo e a todos. E você deve ter percebido que até agora eu não falei de uma pessoa que é um pouquinho importante para a história do Diávolo. Vinegar Doppio. Um dos motivos do pessoal reclamar tanto do Diávolo é dizer que ele tem pouco tempo de tela para se desenvolver e que o Doppio tem mais tempo do que ele, é um personagem muito mais interessante. Eu nunca levei esse argumento muito em consideração porque eu considero os dois personagens o mesmo cara. E revendo a parte 5, eu tenho pra mim que o Doppio é a personalidade original, afinal é ele quem passa a maior parte do tempo no controle do corpo, e isso dá sentido a tantas contradições que eu citei anteriormente. Você já parou pra pensar como é a vida na perspectiva do Doppio? O quão angustiante deve ser a vida dele? Imagina que você sempre viveu sua vida tranquilamente, e aí de repente você vai sentindo que tem alguma coisa errada com você. Pensamentos estranhos tomando conta da sua mente, você fazendo coisas contra a sua própria vontade, como se um parasita estivesse tomando conta do seu cérebro de pouco em pouco. Você começa a ouvir a voz do diabo no canto do seu ouvido todo dia, até você esquecer quem é você de verdade. Como eu disse no começo do vídeo, eu gosto do Diávolo, mas eu tenho certeza que se o Araki tivesse explorado essa questão mais body horror e mostrado ele aos poucos destruindo a mente do Doppio até tomar o controle, a galera ia dar muito mais valor a esse personagem. Aliás, um detalhe que eu tenho que falar aqui, eu simplesmente tenho que falar disso, é o fato do Diávolo ser o vilão mais bruto de Jojo. Diferente do Dio, por exemplo, que brinca com a vítima antes de matar, o Diávolo simplesmente mata. Ele não fica fazendo brincadeira aí. Se ele tiver a chance de eliminar a pessoa, ele vai eliminar. Não é à toa que ele tem uma das lutas mais brutais do anime todo. E eu considero essa luta não só uma das melhores lutas de Jojo, mas uma das melhores lutas dos animes, no geral. Lembra quando eu disse que o Diávolo achava que estava acima do destino? No final de Golden Wind, a gente vê o embate de um homem que passou a vida inteira fugindo do destino contra um homem que está o tempo inteiro lutando contra o destino. Pensa comigo, Diávolo é uma pessoa que nasceu do nada, uma pessoa que sempre destrói qualquer possibilidade de criar alguma história nesse mundo, uma pessoa que tem pavor de olhar a própria história no passado. Ele é obcecado em mudar coisas que já aconteceram, e o Giorno é o completo reverso disso. Ele é filho de um dos seres mais malignos do universo de Jojo. Teve uma infância abusiva por causa da mãe e do padrasto, mas em nenhum momento ele tentou fugir do passado dele. Mesmo com esses acontecimentos que podiam influenciar ele a se tornar um tipo de pessoa, ele simplesmente não se tornou. Ele não precisou fugir do destino ou se tornar alguém invisível, ele só não deixou o passado definir quem ele é. E isso vale pro resto da gangue. Mesmo não tendo certeza de que iam sobreviver, eles não fugiram do destino, eles não deixaram o medo comandar o destino deles. E esse foi o maior erro do Diávolo. Ele ficou tão obcecado com o próprio passado que não conseguiu pensar no que fazer no futuro. Até porque uma pessoa que tá presa no passado nunca vai ter futuro. E uma pessoa que não tá lutando por nada nunca vai ganhar de alguém que tá lutando por alguma coisa. Acho que é o consenso entre as pessoas de que o Diávolo, entre todos os vilões, teve a pior morte. Até porque não é uma morte, são várias seguidas, infinitamente. E não é algo que vai acabar eventualmente. O mundo inteiro pode ser destruído, mas ele vai continuar morrendo, porque ele tá fora do universo. É por isso que o fim dele é muito pior que o do Cars, por exemplo. Porque o Cars eventualmente vai parar de pensar, ele vai perder a consciência, não vai sofrer mais. Agora o Diávolo vai sentir tudo, eternamente. E você pode achar que o Araki pegou pesado demais com o cara e que tem outros personagens que mereciam muito mais do que ele. Mas narrativamente esse final é perfeito pra ele. Um cara que passou a vida inteira tentando apagar rastros da história, agora simplesmente não existe mais no nosso mundo. Ninguém vai lembrar dele. Ele conseguiu o que ele queria, só não foi do jeito que ele tava pensando. Diávolo é alguém que veio do nada e terminou no nada. Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo. E eu queria falar pra pessoa que me pediu pra fazer esse vídeo, porque
Eu só fiz esse vídeo porque alguém nos comentários me pediu pra fazer um vídeo do Diávolo. Desculpa, cara, eu não tô lembrando do seu nome agora, mas você tá vendo isso, você sabe que eu tô falando de você. Valeu pela sugestão. Eu sabia que ia ser interessante falar por aqui de um vilão tão controverso igual é o Diávolo. Esse personagem acaba dividindo bastante a opinião da galera. E eu tô curioso pra saber o que vocês pensam dele nos comentários. Como eu disse, eu gosto dele, mas eu tenho a noção de que ele não é um vilão, nossa, incrível igual os outros vilões. Mas eu acho as particularidades dele bem maneiras, bem marcantes, sabe? O lance da dupla personalidade, o King Crimson, que é um stand muito foda. Mas uma coisa que me incomoda no Diávolo é que não existe nenhuma constatação na história de que ele não é só um humano normal. É por isso que eu gosto de criar um headcanon na minha cabeça de que na verdade ele é um demônio que tá possuindo o Doppio. Mas enfim, se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve aí. Valeu por assistir até aqui e até a próxima.